Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa que também teve seus números divulgados agora nessa última semana do mês de março, ali no finalzinho do mês de março, ela apresentou seus números referentes a 31 de dezembro de 2023. E vamos analisar, ver como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período, em especial nesse ano de 2023. Estamos falando aqui da Eletroaço Autona SA, que já passou aqui pelo canal. Vamos atualizar as informações atendendo a solicitação dos nossos inscritos, do meu amigo Diogo Luz. Ô Diogo, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. E também o AJF Tom Finato, também conosco aqui no canal. Muito obrigado também pela sua presença aqui no canal Silas Negro e pela sugestão da Autona. E a Autona, que é uma empresa que vem lá de Santa Catarina, de Blumenau, falar em Blumenau, um grande abraço para todo mundo aí de Santa Catarina, que sempre está ligado aqui no canal Silas Negro, nos prestigiando, incentivando. Agradeço imensamente o carinho de todos vocês. Mas também, caso vocês queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negro, manda a sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falar em repartir conhecimentos, quero agradecer aqui imensamente ao professor Hugo Eduardo Mesa Pinto, que parceiraço nosso aqui também, pelo convite que me foi feito para ministrar uma palestra lá no ISAE, num curso lá de formação de gestores financeiros. Também estivemos lá com uma equipe maravilhosa, futuros e já atuais gestores financeiros, onde a gente trocou muito conhecimento. Foi um prazer enorme estar com vocês nesse encontro ali, falando sobre análise de balanços para investimentos. Então, um grande abraço para todo o pessoal lá do ISAE, aqui da cidade de Curitiba. Mas vamos falar então um pouquinho da Eletroaço Autona, só para repassar um pouquinho a história, até para você entender, conhecer a empresa, já que ela é uma empresa que não está na mídia, aí você não vê os produtos dela no mercado, você não vê o nome dela sendo mencionado, mas enfim, até porque ela tem um mercado extremamente corporativo, ela produz para outras empresas, então não é um produto que está aí no varejo visível para todo mundo. E a história dela é uma história também de empreendedorismo, voltando no tempo lá em 1924, quando chega aqui no Brasil, Paul Werner. Paul Werner vem da Alemanha com a missão aqui de implantar e desenvolver um sistema de telecomunicações na cidade de Blumenau. Só que chega em Blumenau, ele acaba conhecendo o Ernest Auerbach. E o Ernest Auerbach, ele era o ferreiro ali da cidade, que criava peças, criava ferramentas e tudo mais. E aí, nessa amizade dos dois, resolveram daí criar uma empresa. Essa empresa que no começo era Auerbach Weber, destinada justamente à produção de peças, panelas, utensílios de cozinha, moedor de carne, balanças, enfim, diversas peças ali, e também peças ali para a agricultura. Na sequência, em 1933, eles incorporam o aço dentro da sua linha de produção e daí com o aço já começam a desenvolver peças para outras finalidades também. E aí não só na parte do aço em si, mas também na usinagem, trabalhando com a usinagem, na criação e desenvolvimento de peças para as diversas finalidades. Já na década de 70, já estão exportando essas peças produzidas por eles, tanto para os Estados Unidos como para a Alemanha, e depois, na sequência, passa a exportar também para outros países. Nesse crescimento todo, a empresa foi se especializando em peças, tanto na linha seriada, onde você produz diversas peças ali numa produção em série, como também nas chamadas produção por encomenda, peças específicas. E essas peças específicas daí passam a atender diversos segmentos, desde peças voltadas lá para o setor de mineração, para o setor de transporte, também para o setor de construção, para o setor de geração de energia naval, para o setor de óleo e gás, dragagem, enfim, diversos setores hoje são atendidos pela Eletroaço Autona. E a empresa continua praticamente na mão da família, da família dos criadores da empresa. E destacando que, naturalmente, ela vai ter aqui uma quantidade pequena de ações circulando no mercado, apesar dela ter um free float um pouco mais alto, mas ele está concentrado praticamente na mão dos familiares, e aí ela tem uma liquidez baixa, só para ressaltar aqui para vocês, talvez uma certa dificuldade na compra e venda de ações dessa empresa. Mas, para que possamos entender como que está a situação econômica e financeira da Autona, trazemos para vocês aqui os balanços de 2020, 2021, 2022 e também do exercício de 2023,
fechando toda uma base histórica aqui para podermos entender como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Para conhecermos a Autona, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Eletroaço Autona S.A. e trazendo para vocês aqui uma base histórica desde o ano de 2020, acompanhando ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa ao longo desse período aqui. Para podermos entender a Autona, vamos começar lá pelo ano de 2020, olhando aqui no ativo da empresa, tudo aquilo que fazia parte do patrimônio da empresa nesse exercício, que totalizava 417 milhões de reais. E desse valor aqui, nós temos aqui registrado no imobilizado máquinas, equipamentos, barracões, as instalações, enfim, toda a estrutura de funcionamento, 193 milhões de reais. E o capital de giro, que são os recursos que a empresa usa no seu dia a dia ali para sua movimentação, totalizando 164 milhões de reais, equivalente a 39,5% de tudo aquilo que tinha no patrimônio da empresa. Desse valor, 24 milhões de reais era dinheiro em caixa, banco aplicação, 71 milhões em contas a receber e os estoques totalizando 38 milhões de reais. Já nos outros créditos são os demais valores a receber de curto prazo que não sejam relacionados à venda de produtos. E aqui especificamente nós temos a figura dos tributos a recuperar, que representam o maior valor aqui dentro desses outros créditos. Já no ano de 2021, a empresa cresce, vai para 491 milhões de reais. E o que nós observamos aqui? Investimentos feitos no imobilizado. A empresa comprou mais máquinas, mais equipamentos, ampliou a sua capacidade de produção. O capital de giro também aumentou para 207 milhões de reais, chegando agora a 42,3% de representatividade. O volume de dinheiro em caixa praticamente estável, 23, quase 24 milhões de reais. Aumenta o contas a receber para 99 milhões e aumenta os estoques que agora totalizam 61 milhões de reais. Chegando no ano de 2022, a empresa agora é de 512 milhões de reais e mais investimentos aqui no imobilizado, vai para 286 milhões. E aí nós temos aqui uma redução no capital de giro para 180 milhões, uma redução do volume de dinheiro em caixa para 14 milhões, reduz também o contas a receber para 81 milhões, e os estoques aqui que aumentam um pouquinho, indo para 70 milhões. Então, utilizando aqui parte do seu capital de giro para justamente fazer esses investimentos no imobilizado. No ano de 2023, a Autona agora é uma empresa de 560 milhões de reais. E aqui o que nós vamos ter? Uma diminuição no imobilizado e um aumento nos investimentos. O que a empresa faz? Ela pega um dos seus imóveis, um dos seus terrenos e tira do imobilizado e coloca esse terreno como investimento. Isso quer dizer o quê? Não é para uso da empresa. Aquilo que não é para o uso da empresa, ele é considerado investimento. Se a empresa vai usar o terreno, daí ele é imobilizado. Então, nesse momento aqui, ela tira um imóvel que, teoricamente, estaria sendo utilizado por ela e coloca ele como investimento. E o capital de giro sobe para 219 milhões de reais, 15 milhões é a posição de caixa, 100 milhões o contas a receber e os estoques agora com 81 milhões de reais. Então, olhando esses 4 exercícios, percebemos que a empresa vem aqui, passo a passo crescendo, investindo no imobilizado, melhorando também o seu capital de giro ao longo desse período aqui. Claro que todos esses recursos aplicados na empresa, eles vêm de 2 caminhos. Vem do capital próprio, que é o patrimônio líquido, e capital de terceiros, que é o total do endividamento. E o total do endividamento lá em 2020 era de 233 milhões de reais, equivalente a 56% de todo o patrimônio da empresa. No ano seguinte, em 2021, o endividamento agora pula para 303 milhões de reais e pesa agora 61,8% sobre o patrimônio. Portanto, esse crescimento que nós vimos entre 2020 e 2021 foi feito através da alavancagem financeira, principalmente com a aquisição de empréstimos e financiamentos de longo prazo. Já em 2022, a dívida recua para 297 milhões de reais, com peso de 58,1%. E o mesmo acontece agora em 2023, que apesar de um crescimento nominal da dívida para 317 milhões, o peso da dívida menor, 56,6%. Portanto, a dívida sai de 56, vai para quase 62 e agora ela retorna para os 56%. Todos esses recursos que foram aplicados, inclusive com a utilização de capital de terceiros, se destinam justamente a isso aqui, aumentar o volume de atividade da empresa. Tanto é que o faturamento lá em 2020 era de 251 milhões, em 2021 foi para 386 milhões, em 2022 para 492 milhões,
E esse ano de 2023, praticamente o faturamento permaneceu estável, fechando com 495 milhões de reais. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. E o lucro? Lá em 2020, a empresa fecha com lucro de 25 milhões, uma margem de 10%. Em 2021, 36 milhões, porém a margem é um pouquinho menor, 9,4%. Em 2022, mesmo com o aumento do faturamento, o lucro praticamente permaneceu estável, porém a margem caiu para 7,5%. E agora, nesse ano, o lucro vai para 49 milhões de reais e a margem volta para os 10%, que era lá no ano de 2020. Então, quer dizer, a empresa mantendo uma regularidade, tanto em termos de faturamento, quanto em termos de geração de resultados, como também nas margens praticadas. Margens essas que daqui a pouquinho a gente vai ver também no gráfico. Olhando agora a situação financeira, através aqui desses dois gráficos que eu trago para vocês, liquidez geral e a liquidez corrente, onde a liquidez geral é a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, onde nós vamos ver se a empresa tem recursos para fazer frente ao seu endividamento. E esse índice ele sai com 0,90, cai para 0,79, cai para 0,71 e agora volta para 0,78. Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 78 centavos. Quer dizer, não tem recurso para fazer frente a toda a sua dívida. Mas, como nós vimos há pouco, que ela busca bastante também empréstimos e financiamentos de longo prazo, portanto, ela tem prazo para pagar, vamos olhar a liquidez corrente, que é o índice ao lado, ali no gráfico ao lado, que daí já apresenta números melhores. 1,21, cai para 1,19, cai para 99 centavos e agora recupera ali e volta para 1,10. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Autona dispõe de R$1,10. Com aquilo que ela tem, ela paga suas dívidas sem problema nenhum. É uma empresa que não trabalha com uma folga financeira, como o índice vai nos mostrando, mas é uma empresa que também não tem problemas financeiros. Já o endividamento, nesse quadro que eu trago para vocês, nós vamos ver o tamanho e o comportamento da dívida ao longo de todo esse período. Dívida essa que sai com 56% lá em 2020, sobe para 61,8% e aí começa a cair 58,1% e agora 56,6%. De tudo que a Autona tem no seu patrimônio, ela deve 56,6%. Já nesse quadro aqui temos três gráficos ali que são indicadores de rentabilidade, já começando pela margem líquida, que vimos há pouco na DRE. A margem, que é o que sobra para a empresa de tudo aquilo que ela gera de receita, sai com 10%, cai para 9,4%, cai para 7,5% e agora volta para os 10%. Já a rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, é o retorno que ela tem sobre o investimento feito dentro do seu patrimônio. Sai com 6,1%, sobe para 7,4%, 7,2% e agora 8,8%. O terceiro gráfico à direita ali é o ganho dos acionistas. Quanto que os acionistas ganharam ou estão ganhando por terem as ações da Autona. 13,75% em 2020, 19,34% em 2021, 17,20% em 2022 e esse ano de 2023 os acionistas tiveram ganho de 20,25% ao ter as ações da empresa através dos lucros gerados pela atividade. Nesse quadro aqui trazemos para vocês alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Autona vale patrimonialmente R$10,83. Para você comprar uma ação, hoje você vai pagar R$10,98, cotação essa na data da gravação do vídeo. E, consequentemente, se veja que o valor de mercado está bem coladinho com o valor patrimonial. Tanto é que o PVP é de apenas 1,01, quer dizer, 1% de ágio, só que nós temos na venda das ações da Autona. Lucro por ação, em 2023, a empresa gerou R$2,19 de lucro por ação, o que dá uma rentabilidade para o acionista de 19,95%, com base no valor de mercado. No ano de 2023, a Autona distribuiu 23 centavos, quer dizer, pelo menos estava marcando lá a previsão de uma distribuição de 23 centavos, o que gera um yield, um retorno de caixa de apenas 2,19%. Preço barra lucro 5,01, isso quer dizer o quê? Ao comprar as ações da Autona, os acionistas vão levar em torno de 5 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float, 53,5% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores,
apesar que é uma ação que ela tem pouca liquidez na bolsa. É uma ação que ela não é tão procurada para ser comprada, para ser vendida, para ser movimentada de uma forma geral, né? Então, talvez, ao comprar as ações da Autona, quer dizer, já vai ter uma dificuldade para comprar e também pode ter uma dificuldade para vender, visto o seu baixo índice de liquidez de giro dessas ações. Tag along, a Autona não tem isso, quer dizer, não há uma garantia de que os minoritários irão receber o mesmo tratamento dos majoritários no caso da venda da empresa. Nesse quadro aqui também temos aqui um gráfico extraído lá do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da Autona nos últimos 5 anos. Lá em 2019, as ações eram cotadas a R$ 4,75. Ainda em 2019, ela vai ali praticamente estável, e quando chega no final de 2019, comecinho de 2020, ela dá um pico, ela vai para 7,48. Aí daí vem a pandemia, já cai, volta ali para a linha de baixo, R$ 3,25, e já se recupera e volta a trafegar ali entre R$ 4 e R$ 5. Durante 2021, aí ela já começa a viver um momento melhor, onde a ação chegou a bater em R$ 8,00, e aí em 2022 ela sobe novamente ali, cai primeiro, né, para depois subir para R$ 7,00, e quando vai chegando no final de 2022, ela volta novamente lá para a faixa dos R$ 8,00, R$ 8,80, cai, volta ali para a faixa de R$ 7,00, e agora nesse ano de 2023 e de 2024, você vai vendo ali que à medida que vai chegando no final do gráfico, o índice ele vai subindo, né? Tanto é que no dia da gravação desse vídeo aqui, a ação estava cotada ali entre R$ 10,90 e R$ 11,00 aproximadamente. Então por aqui você vê quando que as ações da Eletroaço Autona tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Eletroaço Autona SA. Tá, então, mais uma empresa conhecida, mais uma empresa analisada, Eletroaço Autona, que vem lá de Blumenau, Santa Catarina. Agora você já conhece, né? Como eu já falei anteriormente, é uma empresa que não está aí na mídia, né? Você não vê o nome da empresa sendo destacado aí de uma forma geral, mas ela tem uma representatividade muito forte na economia lá, principalmente da cidade de Blumenau e, consequentemente, também do estado de Santa Catarina. É uma empresa que tem as suas ações negociadas na Bolsa e aí, naturalmente, é mais uma opção também de investimentos, mas para tanto, nós temos que conhecer que empresa é essa, o que ela faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas conhecer principalmente os números apresentados pela empresa. E o canal Cedas Negras se propõe justamente a isso, a lhe repassar essas informações para que você conheça como que está a situação econômica e financeira de uma empresa para ver se vale a pena, se não vale a pena investir. E aí, com base em outras pesquisas que você possa fazer, aí formar um juízo de valor se vale a pena ou não investir nessa empresa. Mas o importante é sempre assim, investir com consciência, investir com sabedoria. Investimentos é uma coisa, aposta é outra. E quando você tem conhecimento, quando você tem sabedoria, aí você tem condição de fazer investimentos, né? Correr menos riscos e ampliar suas possibilidades de retorno. E, com base nisso, agora você já conhece também a Autona e vai verificar se vale a pena ou se não vale a pena, né, para colocar na sua carteira, para formar o seu patrimônio, que lá na frente venha lhe proporcionar uma vida melhor e uma vida mais digna, que é o que todos nós desejamos e merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.